galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vamos parar de enrolação e vem comigo, vamos direto ao ponto. Olha só, para ficar mais corretinho, venha comigo. Então, vamos lá, ó. Hoje a nossa aula é de intertextualidade, aula de literatura. E aí se liga, você deve estar falando assim, poxa Sidney, mas eu já estudei intertextualidade para aula de interpretação textual. Como assim para aula de literatura? É isso mesmo, meu companheiro. Se você já está habituado à tua prova do Enem, você já deve ter percebido que eles não levam em consideração a vida do autor, e sim a obra do autor, o texto do autor. E quanto maior o escritor, quanto mais qualidade ele tiver, mais intertextualidades haverá no texto dele. Porque o que é uma intertextualidade? É quando um texto entra no outro, é quando um texto dialoga com o outro, ou seja, é uma alusão, seja explícita ou implícita, de um texto ao outro. E como é que eu vou perceber esse tipo de alusão? Só se o meu conhecimento de mundo for ampliado. Porque quando um autor dialoga com outro texto, como é que você vai perceber essa intertextualidade? Só se você tiver conhecimento ou tiver lido o outro texto. Por que eu falo conhecimento ou tiver lido? Porque às vezes você não leu o texto, mas escutou alguém comentar, viu um professor falar e aquilo fica na tua mente. De certa forma, contribuiu para ampliar o teu conhecimento de mundo, para que você possa entender as questões do Enem, de um vestibular ou até mesmo de um concurso público. Agora, quando eu falo sobre conhecimento de mundo em relação à capacidade interpretativa, não é só atrelada à prova de literatura ou à prova de interpretação textual, é atrelada a qualquer tipo de interpretação, porque quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa, e é para poder interpretar tudo, ou seja, o próprio mundo, porque de certa forma tudo há de ser interpretado, tudo há de ser lido. Eu funciono como se fosse um texto para você. Então, na hora que eu entrei aqui pela primeira vez, numa turma de Enem não, mas numa turma de concurso público, talvez aconteça muito isso. O camarada olha, é um aluno, é um professor novo, parece até um aluno. Não, eu pareço novo, mas não sou novo, já sou velhinho. Agora, o camarada de cara, ele cria um certo tipo de preconceito. Depois, com o tempo, aquilo fica desmistificado. Mas assim acontece durante toda a nossa vida e durante todos os ambientes. Tranquilo? Então, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto para poder entender como é que isso funciona na tua prova. Aí, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou trabalhar uma base de estudo dirigido, até mesmo para isso poder ficar massificado na tua mente e você entender o que é intertextualidade, até mesmo porque na nossa prova haverá basicamente dois tipos de intertextualidade, uma relacionada à paráfrase e outra relacionada à paródia. A paráfrase é quando o camarada fala com outras palavras uma significação de um texto que ele está fazendo alusão. E a paródia é quando ele está contestando, de certa forma, brincando com aquilo dali. Então a gente vai ver como é que isso funciona na íntegra, tranquilo? Então acompanha aqui comigo, ó. O que é intertextualidade? A intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, tais como música, pintura, filme, novela, etc. Toda vez que uma obra fizer alusão a outra, ocorre a intertextualidade. Então vamos lá, ó. Vamos pensar aqui. Pensar na questão da pintura. Eu não sei se vocês vão lembrar, porque vocês são muito novos, daquele comercial do Bombril. Lembra aquele carequinha que ficava fazendo comercial da Bombril? Bombril, aquela palha de aço. Teve um comercial que ele se fantasiou de Mona Lisa. E ele ficava ali, ó, Mona Lisa, né, do quadro. E ele ficava com aquele sorrisinho, que eu não sei nem fazer direito, mas de leve deleite. Então, ali, naquele momento, naquele comercial, ele estava fazendo uma intertextualidade com o quadro da Mona Lisa. Tranquilo? Se a gente parar para pensar na relação da música, eu aqui já fiz uma intertextualidade, aliás, já fiz algumas. Se você lembrar, a gente já cantou aqui o Samba do Porquê, que é uma alusão à música do Almir Neto, Conselhos. A gente já fez aqui a musiquinha
do complemento nominal com adjunta de nominal, que é uma intertextualidade, a música do padre Marcelo Rossi. A gente já fez aqui uma intertextualidade com o funk da locução verbal, que é uma alusão ao funk, que eu não lembro mais o nome, mas é para mostrar que toda vez que de alguma forma, seja numa novela, seja num filme, a gente consegue perceber uma outra história entrando, isso se deve à intertextualidade. Agora, acompanha aí comigo. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há duas formas, a paráfrase e a paródia. E aí se liga, meu companheiro. Quando a gente fala aqui que é importante perceber o conhecimento de mundo para entender a intertextualidade, é importante mesmo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas, por exemplo, as paródias, elas são muito comuns nos programas humorísticos, muito comuns. Eu lembro que o Cacete Planeta fazia direto várias paródias. Uma delas, o Bussunda, né? Nosso grande Bussunda, imitava o Lula. E uma outra que eu adorava, que tinha o John Mirolho. Lembra do John Mirolho? Que era um camarada que não enxergava nada e ficava dirigindo um caça dos Estados Unidos. Então, eu lembro uma época que passou o programa e foi exatamente naquela mesma época em que os Estados Unidos mandou bombardear o Iraque e, sem querer, é óbvio, acertou o prédio da Cruz Vermelha. Aí, na época, o John Mirolho, né, no episódio, ele vai procurando o alvo e ele acha uma cruzinha. Ele fala assim, não, tá tranquilo, eu achei aqui o meu alvo. E ele joga exatamente na cruzinha. Era o prédio da Cruz Vermelha. Eu lembro que eu ri pra caramba. Mas por quê? Porque eu tinha o conhecimento do fato dos Estados Unidos ter bombardeado o prédio da Cruz Vermelha. Minha avó, que estava do lado, ela olhou e ela achou uma besteira, uma palhaçada. Mas por quê? Porque ela não tinha aquele conhecimento prévio. Então, para a gente poder entender, às vezes, uma intertextualidade, seja ela séria, como, por exemplo, numa paráfrase, ou jocosa, sarcástica, numa paródia, eu tenho de ter o conhecimento do outro texto, da outra situação, para que eu possa entender a intertextualidade. E isso está diretamente atrelado ao conhecimento de mundo. E é sempre daí que eu digo, quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então, você que está agora para realizar a prova do Enem ou qualquer outro tipo de vestibular, você tem sim que correr atrás de ampliar o teu conhecimento de mundo. Então, você tem que ver bons filmes, escutar boa música, ler bons livros. O mínimo que você deve fazer é pegar os livros que estão lá indicados na tua prova e fazer a leitura deles. Ah, sim, mas eu não tenho tempo para isso não. E por sorte, cá estou eu, porque eu vou fazer aqui com vocês um apanhado dos principais autores e dos principais livros que tem na tua prova. E vou fazer um resumo. A gente vai fazer um estudo dirigido, vai analisar determinados fragmentos. É claro, vou ter de falar sobre o autor e sobre o contexto ao qual ele estava inserido, para que você tenha um entendimento daquilo dali. De certa forma, o que a gente está fazendo? Ampliando o nosso conhecimento de mundo, para poder trabalhar em cima da capacidade interpretativa dos textos que vão aparecer na nossa prova, tá? Agora vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer, com outras palavras, o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia, que está aqui, ó. Aí é o seguinte, para mostrar a vocês que todo estudo, de certa forma, relacionado à língua portuguesa, né, porque a gente segrega, é gramática, é interpretação, é redação,
é para mostrar aqui agora para vocês que no Enem está tudo interligado. Então é muito importante entender as máximas linguísticas para que você possa entender até outras matérias, como química, biologia, matemática, física, ainda mais aqui, dentro da literatura, que é atrelado ao conceito da linguagem. Então imagina o seguinte, quando eu falo para você que a gente tem uma paráfrase dentro da intertextualidade, na sua redação que você vai fazer, você também pode realizar uma paráfrase ou a chamada citação. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é que na citação eu tenho certeza absoluta do que foi dito. Então eu vou colocar o nome do camarada, vou abrir aspas, vou colocar o seu pensamento e vou fechar aspas. Isso a gente estudou na aula de redação, naquele discurso das autoridades, lembra? Então aqui, por exemplo, quando eu pego o Afonso Romano de Santana, se eu fosse citar algo sobre ele que eu sei, tenho a certeza na íntegra do que foi dito, eu vou colocar o nome do camarada, ó, segundo Afonso Romano de Santana, 2 pontos, abre aspas, coloca o que ele disse, fecha aspas, ponto, e beleza, Brasil, bola para frente. Agora, se eu não tenho certeza absoluta, aí eu faço o quê? A paráfrase. Quando eu tenho certeza, eu faço a citação. Então, ó, segundo Afonso Romano de Santana. Quando eu não tenho certeza, eu faço uma paráfrase, que é dizer com outras palavras a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aqui nesta paráfrase. Texto original e a paráfrase. O texto original é do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Então, tá aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, vamos interpretar isso. Se a canção é do exílio, o camarada está exilado, então ele não está em sua terra natal. Então, ó, minha terra tem palmeiras, ele está falando da terra dele, onde canta o sabiá. As aves que aqui, ou seja, onde ele está exilado, gorjeiam, não gorjeiam como lá, ou seja, na terra natal dele. Ou seja, é um canto a saudade, ele sente saudade de sua terra natal. Agora, olha aqui, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Olha a referência já da saudade aqui expressa. Minha boca procura a canção do exílio, ou seja, a referência mais direta ainda. Como era mesmo a canção do exílio? Aí ele coloca, eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Carlos Drummond de Andrade, em Europa, França e Bahia. Ou seja, a referência, de certa forma, à questão da saudade, ficou evidente, ficou latente aqui nesse texto. Então, isso é a paráfrase, porque ele disse com outras palavras a mesma coisa, ou seja, ele quis enfatizar a relação da saudade, tá? Agora, dá uma olhada na paródia. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades, incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real, concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. E aí está aí, ó. Qual é o texto? Texto do Gonçalves Dias. E é o seguinte, quando a gente fala em paródia, fala de programa humorístico, eu citei o Cacete Planeta, que é mais da minha época. Mas vamos pensar agora num programa humorístico da tua época. Um programa que está até agora na Rede Globo, que é o programa do Adnet. Não sei se vocês vão lembrar, né? Se vocês assistem à TV, mas o Adnet, ele tem um programa que ele até faz com aquele Márcio Smelling e outros artistas, né? Outros atores,
E ele tem um momento que é específico, que ele fala da Rede Globo, que ele criou um personagem, ele fala assim, ó, você, a senhora Rede Globo de televisão, que ele fica falando diretamente com a Rede Globo. Naquele momento ali, ele pega o que a Rede Globo apresenta e ele começa a contestar, ou seja, ele começa a tentar ridicularizar a Globo. Na verdade, foi até uma grande sacada da Globo. Por quê? Porque outras pessoas já faziam isso fora da Rede Globo, é claro, em outras emissoras de televisão, em jornais, jornalistas geralmente criticando a Rede Globo. Agora, a Rede Globo teve a grande sacada de colocar o camarada lá dentro, ridicularizando a própria Rede Globo. Por quê? Porque assim, de certa forma, como é um processo jocoso, sarcástico, quebra e faz parecer que a Globo não é tão ruim assim, porque ela, poxa, coloca um próprio programa dela satirizando a própria estrutura, mas aí você repara que na hora que ele vai dizer alguma coisa realmente muito importante, eles cortam. Porque na verdade é intencional, é óbvio, mas ali ele pega articulando tudo que é trabalhado no nosso contexto social e ele começa a fazer críticas em relação àquilo. Para eu poder entender as críticas, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, tudo isso, de certa forma, é uma intertextualidade, só que eu só compreendo essa intertextualidade com o conhecimento. Então, é por isso que você tem sim de buscar sempre mais e mais conhecimento. Então, acompanha aqui comigo, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí olha a paródia. Minha terra tem palmares. E aí já não são palmeiras, são palmares. Então aqui o camarada já está trabalhando com o quê? Já está zoando a questão da escravidão. Porque se ele coloca minha terra tem palmares, ele está trabalhando com o quê? Com o quilombo dos palmares. Aí ele coloca assim, onde gorjeia o mar. Então é o mar que faz barulho ali naquela região litorânea. Beleza. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então aqui ele está, né, o Oswald de Andrade, canto de regresso à pátria. Então aqui, ó, quando ele coloca minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então o camarada mostra que aqui o passarinho é preso. Não como lá, que era a terra dele. Porque no final das contas, o que ele faz? Ele faz uma brincadeira. Aqui no texto do Gonçalves Dias, o camarada tem saudade do Brasil. Então ele vai exilado para outro local e ele sente saudade do Brasil. Quando a gente fala aqui dos palmares, quem é que está vindo para cá? É o negro que vem da África. Então aqui, ó, aqui os passarinhos não cantam como os de lá. Por quê? Porque esses passarinhos eles estão presos. Quem são esses passarinhos? São os escravos. Então, eu preciso, na verdade, ter um conhecimento de mundo muito grande para poder entender isso? Não, não preciso ter um conhecimento de mundo muito grande, eu não preciso ser nenhum gênio, mas basta você acompanhar as aulas de geografia, de história, de literatura, para que você comece a ampliar o teu conhecimento e comece a entender as máximas linguísticas. Tranquilo? Então, vamos brincar aí agora com uma questãozinha, ó. Vamos trabalhar dois textos para você entender como é que funciona isso na sua prova do Enem. E aí é o seguinte, vocês vão perceber que em relação à literatura, vários aspectos são misturados. Como assim, Sidney? Não estou entendendo. Vamos lá, ó. Para eu cair para dentro de um estilo de época, por exemplo, como o barroco, como o arcadismo, como o modernismo, como o simbolismo, eu, na verdade, tenho que ter aspectos linguísticos que vão me dar suporte. Entender o que é uma denotação, entender o que é uma conotação, entender o que é um texto verbal, entender o que é um texto não verbal, entender o que é intertextualidade, entender a função da linguagem, entender a figura de linguagem, para aí sim começar a entender o texto e começar a entender além do texto, em tentar entender as características daquele autor, porque assim eu vou começar a interpretar com mais facilidade. Mas você está vendo que está tudo misturado, de certa forma. Então, olha aqui, ó. Olha o texto 1. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra.
Carlos Drummond de Andrade em Antologia Poética. Aí você, jovem, deve estar pensando assim, caramba, mas que besteira esse texto. Ele toda hora fica reproduzindo a mesma porcaria, Cisne. Caraca, isso não quer dizer nada. Eu escrevo muito melhor. Realmente, você deve escrever e deve tecer textos maravilhosos. Mas entenda a subjetividade desse texto. Quando ele coloca no meio do caminho tinha uma pedra, ele quer dizer que sempre há uma barreira no meio do caminho de qualquer pessoa. E ele continua, ó, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Ou seja, sempre vai haver barreiras. Agora, como é que eu vou lidar com essas barreiras? Eu vou ter de tirar essa pedra do meio do caminho, porque sempre vai haver pedra no meio do seu caminho. É basicamente isso que ele quer dizer. Aí veio o texto 2, que é um texto que mostra aqui uma tirinha do Garfield. Porra, nossa prova adora as tirinhas, principalmente as tirinhas do Garfield. E aí se liga, aqui a gente vai trabalhar um aspecto de linguagem verbal e não verbal. Não verbal é o exemplo da imagem aqui com Garfield. E a verbal é o exemplo da palavra que pode ser escrita ou falada, e aqui no caso ela é escrita. Então, olha só, aqui a gente tem uma janela, o Garfield vai brincar com a cortina, é levantado pela cortina e depois ele fica preso. Aí ele começa a falar, começa a utilizar o texto verbal. Aposto que vou ficar aqui até sábado. Então, eu já parto do pressuposto que não é sábado. Aí ele continua, que azar, aqui estou eu enrolado numa cortina. Aí ele começa, tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa! Isto dá samba. E por que ele fez essa brincadeira aqui, isto dá samba? De certa forma, ele achou interessante. Ele até aqui pode não ter pensado. Aliás, foi muito bem pensado. Aqui na hora, por que ele faz isso aqui? Ó? Estudar samba. Porque este texto dialoga diretamente com o texto do Drummond, que é no meio do caminho de uma pedra. Então, diante disso, tendo esse conhecimento, dá para a gente tentar realizar a questão. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Primeira questão. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que, letra A, o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. Caramba! Se um texto perder o seu intuito porque é ridicularizado por outro, nós não teríamos mais nenhum texto de excelência. Letra B. O texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam a réplica do texto. Por um acaso ele é uma réplica do texto? Não. Ele é um texto completamente diferente. Letra C. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Não. Nós temos o primeiro texto sendo uma poesia do Drummond, que é atrelado ao modernismo, e na outra nós temos uma charge, uma tirinha. São tipos de textos completamente diferentes. Agora, a letra D. Os textos são de gêneros diferentes, porque apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. E aí vamos entender o seguinte, aqui está mostrando que eles são gêneros diferentes, e aí fala de intertextualidade, mas ainda assim fala da finalidade. Quando Drummond produziu o texto, ele tinha uma finalidade, que era falar das barreiras que qualquer pessoa tem na vida. Agora, quando o segundo texto foi realizado, tudo bem que, de certa forma, ele falou de uma barreira, que foi ali a cortina na vida do Garfield. E ele fez uma intertextualidade que remeteu àquele texto do Drummond, mas ainda assim a intenção foi diferente. Quando você faz a leitura do texto do Drummond, você não começa a rir. Você, na verdade, você começa a refletir. Quando você lê o texto ali do Garfield, qual é a intenção do camarada que produziu? É trazer o riso à tona. Então você ri. Eu não fiquei rindo aqui, porque nesse momento não tenho por que eu ficar rindo. Mas, aliás, até mesmo porque eu já olhei aquilo dali várias vezes. Mas quando eu olhei pela primeira vez, eu ri, porque eu achei engraçado.
E é assim que funciona, tranquilo? Então, intertextualidade, você só entende quando você tem a noção do outro texto. E aqui na letra E, as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Caramba, se essa daqui fosse a resposta, eu teria outras respostas também, não é verdade? Então, questão 1, resposta letra D de dado. Agora, vamos para a questão 2. Acompanhe comigo, ó. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quais será também. Que um dia traduzi num exame escrito, liberta que serás também. E repito, Vinícius de Moraes, Pátria Minha, Antologia Poética. Olha aqui, a frase em latim traduz-se comumente por liberdade ainda que tardia. Considere as seguintes afirmações. Não sei se vocês já viram, geralmente em Minas Gerais vende, principalmente nas cidades de Mariana e Ouro Preto, que são cidades históricas bem importantes. Cidade de Mariana, cidade do Tiradentes. E Ouro Preto não precisa nem falar, né? Então, você tem aquela blusinha que tem um triângulozinho, que de certa forma indica paz, justiça e liberdade, que com certeza tem alguma ideia maçônica, e você pega o texto libertas quais será também, que é óbvio, qualquer pessoa leiga vai pensar igual o Vinícius de Moraes, liberta que serás também, ou seja, libertas que será também, porra, liberta que eu também serei liberto, mas na verdade o texto significa liberdade ainda que tardia. Mas o que a gente fez aqui? Nós fizemos uma alusão, ou seja, uma intertextualidade. Aí vamos lá, ó. Número 1. O diálogo com outros textos, intertextualidade, é procedimento central na composição da estrofe. Com certeza. 2. O espírito de contradição manifesto nos versos indica que o autor... o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Ó, o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Então vamos lá, ó. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, libertas que será também, que um dia traduzi no exame escrito, liberta que serás também. E repito, libertas que será também. Então aqui, ó, ele tem um espírito de contradição manifesto, beleza. Agora, não tem como eu dizer que é oficial, até mesmo porque ele faz uma brincadeira aqui, e não tem como dizer que eu tenho um camarada conformista, porque ele continua e ele repete. Então também está certo. Agora, olha o 3. O apego do eu lírico à tradição da poesia clássica patenteia-se na escolha de um verso latino como núcleo da estrofe. Não, aqui é uma viagem na maionese, né? Porque ele até coloca a expressão clássica, mas ele próprio erra na tradução. Então, não pode ser um apego à tradição da poesia clássica. Ele utilizou aquilo dali apenas para fazer o quê? Uma intertextualidade. Então, aqui está correto o que se afirma em 1 e 2. Resposta, letra C. Tranquilo, meu parceiro? Olha a próxima aí, ó. Então, a questão 3. Observe a capa de um livro reproduzido abaixo. É do Pedro Vieira. A gente tem aqui toda uma imagem que é muito conhecida nos livros, que é do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas o camarada coloca aqui, ó, Memórias Desmortas de Brás Cubas. Talvez ou o livro, não vou dizer que é o livro, porque o Machado de Assis tem alguns livros bem conhecidos, como Dom Casmurro, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o Alienista, que era até um livrinho pequenininho, deveria ser um conto. Ele tem também o Quincas Borba, que é muito conhecido também. Agora, aqui,
quando ele fala, né, desse autor defunto, ou defunto autor, e o camarada coloca um desenho, uma imagem e brinca com o nome, ele na verdade está fazendo uma intertextualidade, mas ele está contestando, ele está parodiando, ele está zoando, está dando uma sacaneada. Vamos ver como é que a questão trabalhou isso. O título desse livro ilustra um caso de intertextualidade estabelecida por meio de um procedimento paródico. Porque, afinal de contas, se ele colocou ali a capa do livro do Machado de Assis e modificou o nome, ele está brincando. E se ele está brincando, é uma paródia. Assim como o cara, quando colocou a roupinha da Mona Lisa lá no comercial da Bombril, ali era uma paródia. Ele não precisou escrotizar a Mona Lisa, zoar pra caramba, coisa e tal, colocar chifrinho e caramba. Ele não precisou fazer isso. Mas era um procedimento o quê? Paródico. Beleza? Então vamos lá. Porque eu quero que vocês entendam. O procedimento paródico é sempre para dar uma sacaneada, uma satirizada na história. Então, olha aqui a nossa próxima questão. Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso, reduzirão a sua conta de luz e as novas emissões de CO2 na atmosfera. Planeta sustentável, conhecimento por um mundo melhor. Assinale a alternativa que indica recurso empregado no texto. Então vamos lá. Já que a gente está brincando com vários processos, vamos entender aqui, ó. Ele aqui coloca intertextualidade, conotação, ironia, denotação e metalinguagem. E aí você para e pensa nesse texto. Esse texto, ele é um texto subjetivo ou ele é um texto objetivo? Ele notoriamente é um texto objetivo, porque ele está falando aqui, ó, da redução da energia elétrica através de alguns certos comportamentos dentro da sua própria casa. Ó, atitude simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada dos aparelhos. Então aqui ele utilizou um texto objetivo notoriamente. Então, por isso que dentre as opções, a nossa resposta só pode ser a letra D, que é denotação, pois há a utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial. A função referencial, a gente tem calcado o quê? A informação. Geralmente, isso aparece muito em textos jornalísticos, em que a informação é o plano-chave da referência. Tranquilo? Agora, olha a nossa quinta e última questão, e a questão que eu vou trabalhar com mais calma e mais tranquilidade, apesar de ser pequenininha. Olha só. Olha esse fragmento. E as ilusões estão todas perdidas. Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de... Então, quando a gente coloca, e as ilusões estão todas perdidas, que é do Cazuza, né, a musiquinha do Cazuza, a própria questão já me mostra que é uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, que é do Balzac. Então, isso daqui só pode ser a chamada intertextualidade. Então, meu companheiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como eu disse a vocês, e vou frisar mais uma vez, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa para perceber estas intertextualidades. Vou citar aqui algumas intertextualidades interessantes. Por exemplo, o Guimarães Rosa, no livro Sagarana, ele chega a mencionar que um personagem principal está no funil do capeta. Ele, neste momento, ele fez uma intertextualidade com o livro A Divina Comédia. Como é a Divina Comédia descrita por Dante? Ela mostra a viagem de Dante ao céu, ao purgatório e ao inferno. E como é um inferno descrito por Dante?
ele é repleto de anéis que vão diminuindo de tamanho, ou seja, afunilando, e quanto mais fundo neste funil, mais perto do corpo personificado do capeta. Ou seja, como é que você vai perceber uma intertextualidade como essa se você não conhece a história da Divina Comédia? Vou citar outra intertextualidade. Por exemplo, o James Joyce, ele tem um livro chamado Ulisses, que é sensacional. E já no título, já é uma intertextualidade ao livro do... Cadê? Deixa eu sair aqui da frente. Ao livro, a gente tem a Ilíada e a Odisseia, beleza? Que é do Homero. Então, se você não sabe, você vai saber agora. Quando eu coloco ali, quando eu não, né? O James Joyce coloca Ulisses, ele está fazendo uma referência direta ao Ulisses, que é o grande ser pensante dessa história. Se você não sabe, na Ilíada, quem criou a ideia do cavalo de Troia foi o Ulisses, que ficava ali, né, o tempo todo apaziguando a briga do Agamenon e do Ulisses e do Aquiles. Ele era o grande ser pensante, ele que criou o cavalo de Troia. No livro, no segundo livro, depois da Ilíada, que é a Odisseia, quem é o Odisseu? É o Ulisses, que fica durante 40 anos viajando. É daí que vem a Odisseia, ou seja, essa viagem longínqua e distante e demorada. Então, a mulher dele fica durante 40 anos fiel. E naquela época, era permitido a uma mulher que tinha ali uma lavoura a cuidar, já que seu marido foi para a guerra e não voltou, acreditava que ele estava morto. Então, ela era permitida pela sociedade da época arrumar um outro marido para cuidar da lavoura. Mas não, durante 40 anos ela permaneceu fiel. O que o James Joyce faz? Primeiro que ele já faz uma alusão direta no próprio título. Segundo, ele faz uma paródia no meio, faz uma alusão mais implícita. Ele coloca o personagem principal, que é o Sr. Bloom, que é médico, indo à cidade vizinha atender um paciente. Quando ele volta, a sua mulher já havia dormido com metade da cidade. Metade da cidade. Aí ele pergunta, meu amor, por que fizeste isso comigo? Aí olha a resposta dela, eu fiz isso porque eu não sei trançar. Porque a mulher do Ulisses, ela ficou 40 anos fiel e ela ficava fazendo o quê? Trançando, que é uma espécie de costurar. Quando ele coloca que a mulher não sabia trançar e por isso cometeu o adultério, caramba, só vai perceber isso quem tem conhecimento do texto. Então, se ela não sabia trançar, ela ia o quê? Transar. Então, vocês estão percebendo a importância de conhecer outros textos? É muito comum em provas aparecer um texto do nosso digníssimo Renato Russo, que é a música Monte Castelo, porque ali ele faz dois tipos de intertextualidade, ele faz dois diálogos, ele dialoga com a Bíblia e ele dialoga com o soneto de Camões. Quando ele coloca assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso está na Bíblia, então diálogo com a Bíblia. Quando ele pega e coloca, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, ele está dialogando com o soneto do Camões. Então, nessa mesma música, ele faz dois tipos de intertextualidade, ele dialoga com dois autores diferentes. Então, meu companheiro, esse tipo de texto sempre cai em provas e é bom você ir ampliando e ir prestando atenção no que um professor ou outro vai falando para você ampliar seu leque e de preferência sempre anotando, tá? Recentemente eu peguei um texto do Veríssimo que ele falava da falcatrua que tem aqui no Brasil e ele chegava a mencionar o tamanho da nossa costa. E ele dizia assim, ó, não somos mais imorais do que outros povos, só gostamos de dizer que somos. Deve ter a ver com o tamanho da nossa costa. Nosso mar não é de lama, mas nós gostamos de falcatruas, né, de dilúvios de sujeira, de pororocas de canalice. Ele fica fazendo isso. Nessa hora em que ele falou do tamanho da nossa costa, que ele falou que nós gostamos de dizer que somos corruptos, ele, de certa forma, fez uma alusão ao livro do próprio Oswald de Andrade, que é o Macunaíma. Então, quando ele coloca o Macunaíma, representado lá no livro, como é que o Andrade coloca o Macunaíma? Ele coloca o Macunaíma enorme, o corpo, e a cabecinha pequenininha. Então, naquele texto do Veríssimo, o que ele fez? Uma intertextualidade com o Macunaíma, em que
o tamanho do corpo do Macunaíma é o tamanho da nossa costa, que é para mostrar que o Brasil é enorme. E a cabecinha é para mostrar o pensamento do brasileiro, ou seja, para mostrar que o brasileiro quer se dar bem em tudo. Então, neste momento, só percebe a intertextualidade quem tem o conhecimento. Outra vez eu vi um texto assim, ó, espelho, espelho meu, há algum país mais corrupto que o meu? Está dialogando com qual tipo de texto? Com o da Branca de Neve, que é um conto de fadas. Então, meu companheiro, a gente só percebe essas intertextualidades, seja paráfrase ou paródia, com conhecimento de mundo. Então você deve buscar sim, ler bons livros, ver bons filmes, escutar boa música e escutar sempre os mais velhos também. Tranquilo? Opa, foi. E para finalizar, olha aí uma mensagem que eu vou passar para vocês. Motivação faz começar. O hábito faz você continuar. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: a motivação para cada um é diferente. O que me motiva pode não te motivar. Então imagina o seguinte: mas eu tenho de arrumar 10 milhões de reais. Eu tenho de correr atrás disso. Mas cadê a motivação para isso? Eu não tenho motivação. Agora, caramba, minha mulher, meu filho e minha mãe vão morrer se eu não arrumar 10 milhões de reais. Então eu vou fazer de tudo para tentar arrumar esses 10 milhões de reais, né? Fiquei o quê? Motivado. Você tem uma motivação, que é passar no vestibular. Agora, para você conseguir, você tem que criar um hábito. De nada adianta ter a motivação se você não criar o quê? Um hábito, se você não criar um processo, uma organização de estudo. Então, eu quero passar. Não faz nada não para ver se você vai passar. Então você tem de correr atrás e para isso tem que criar o hábito. Quanto mais vezes você fizer aquilo, todos os dias de preferência, mais tranquilo vai ficando com o tempo, muito mais fácil. E com certeza você vai conseguir e conquistar o seu objetivo, tranquilo? Então é isso, dá uma avaliada na aula aí, meu companheiro. Se não for te atrapalhar, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala galera, gostou da aula? Curta e compartilha.